Se o que eu fiz até hoje não dá para viver, eu fiquei aqui em vão. Aí fui para os Estados Unidos, fui para a Europa, rodei uns 8 meses, um ano aí, passear. Um dia eu cheguei lá em casa, em 2012, 2013, a minha mulher, acho que nunca me viu em casa, 9 horas da manhã. Aí eu tô na sacada assim, ela falou, meu bem, 9 horas, meu bem, eu vou fazer almoço, desce pra você. Que hora mais ou menos? 5 horas? Hoje eu acordo 7h30, 7 horas, né? Mas antes era 5, 5 pouco. Hoje eu tô mais sem vergonha. Fala, rede! Como é que você está? Tudo em paz? Este é o programa Uma Rede de Pessoas. O objetivo aqui é trazer empreendedores e descobrir um pouco da mentalidade dos empreendedores. Agora, a questão é a seguinte. Eu falei programa Uma Rede de Pessoas. E, em geral, esses programas de internet, todos estão sendo chamados agora de podcast. E você sabe por que a gente chama esses programas de internet de podcast? Antes de apresentar os convidados, eu já vou até perguntar. Você sabe por quê? De onde que veio esse negócio de podcast, nome de podcast? Você sabe? Você sabe por quê? Não. Eu estava pesquisando, né? E olha como é que é o poder da marca. Naturalmente, a Apple lançou o iPod. O iPod, ele deu a possibilidade de você fazer um broadcast, a transmissão. Olha isso aqui, ó, a gente está transmitindo alguma coisa. Então, um VJ da MTV, né, MTV americana, certa vez foi apresentar um determinado conteúdo, que a natividade veio desse ambiente de iPod, e ele falou podcast. Daí para lá, todo mundo começou a chamar de podcast para lá e podcast para cá, e é basicamente o formato da transmissão. Mas, ó, é programa. Do mesmo jeito que você via na televisão, do mesmo jeito que você ouvia também no rádio ali, é programa. Então, esse é o programa Uma Rede de Pessoas. Eu estou com 2 convidados aqui. Você já viu, né, os convidados aqui. São empresários do ambiente imobiliário. Eu posso chamar de construtor, eu posso chamar de loteador. E a gente vai saber mais da história dos caras aqui agora. Eu estou com Fernando e Hudson. Prazer ter vocês aqui. Prazer é nosso, né? Obrigado pelo convite. Poder passar um pouco da nossa história, né, da nossa caminhada aí. E tentar inspirar, né, outras pessoas também a seguir os passos, de alguma forma poder contribuir com alguém que está iniciando ou que está querendo ouvir o que a gente tem para passar aí. Sensacional, muito bom. E você é um cara novo, a gente tem que aprender muita coisa assim, para os caras novos que estão avançando bastante aí também, é legal. Hudson. Olá, meu jovem. Estamos aqui, um prazer muito grande para esse bate-papo, né? Muito descontraído e também passar um pouquinho da experiência de vida da gente, né? A gente está no dia a dia aí, só somando. Estamos aí à disposição para passar um pouco da nossa experiência. O Hudson já chegou aqui, rapaz, na verdade no estúdio, eu acho que já tem que ter uma câmera ali já no corredor, porque o podcast já tinha começado. Eu até falei assim, Hudson, segura um pouco aí, porque a gente tem que conversar bastante. E eu tenho a pergunta seguinte, o nome do programa, Uma Rede de Pessoas. Quem é a sua rede de pessoas? Vamos começar pelo Fernando. A minha rede de pessoa mais importante para mim sempre vai ser a família, né? Em primeiro lugar, que é o alicerce, é a base para a gente conseguir prosseguir, ter força. Deus também, né? Sempre em primeiro lugar também. Você é pai? Sou pai, tenho a Helena de 5 anos, casado com a Bárbara. Sensacional. Eu sou nascido e criado ali em Fabriciano, bairro Giovanini, Belvedere. E a rede de amigos no nosso bairro é bem bacana, temos muita amizade, é um bairro muito voltado para o lado do esporte. Desde novo, é um bairro que tem muitos trilheiros, tem muitas pessoas da bicicleta, do mountain bike, tem uma APA da Biquinha ali que promove muito isso dentro do bairro. Então, é uma comunidade muito unida, que busca defender essa APA, que busca estar integrada. É um lugar bem bacana de se morar. E essa rede veio se formando ao longo do tempo por essas amizades, pela família, né? E aí, quando a gente vai crescendo e vai buscando áreas profissionais, né, depois que a gente forma e tudo, a gente começa a formar novas redes voltadas para o lado profissional. E pertencendo a essa rede sua, tem o Hudson também agora. E aí, agora. pertencendo a essa rede minha, que só teve a agregar, né, a gente fala que a gente fez um bom casamento empresarial, assim, há alguns anos para cá, e somamos demais. Eu chamo ele de professor, não é à toa, né? Sim. Porque ensina, a gente tá junto, eu tento pegar um pouco mais da energia da juventude, ele passa a experiência, a sabedoria e a gente tenta crescer junto aí. Sensacional. Hudson, sua rede de pessoas. Bom, a rede de pessoas, voltando ao que o Fernando falou, ela começa basicamente pelo esteio da família, né? Em primeiro lugar, o nosso Deus, o grande arquiteto do universo, que é quem nos domina, quem nos
nos deu a vida e nos dá inspiração para tudo. Amém. A família, né? Que é a sequência e vai no dia a dia. Eu hoje faço parte, além do lado social, eu há 33 anos eu faço parte da maçonaria, né, do Vale do Aço. Eu já fui presidente do Conselho de Venerável das Lojas Maçônicas do Vale do Aço, fui presidente da minha loja de UX Trabalho em Fabriciano, né? Então, a maçonaria hoje, a gente faz um trabalho muito grande voltado ao social. Então, antes a gente pensar um pouco na área de desenvolvimento econômico, financeiro, a gente tem que pensar um pouquinho no lado de quem é menos favorecido, né? Para a gente, através de uma associação, poder fazer o bem a alguém, né? E também crescer espiritualmente, né? E é muito importante que a gente cresça espiritualmente, para a gente até ter condições tranquilas de levar uma vida profissional mais tranquila, mais amena e não fazendo mal a ninguém, né? Crescimento é para quem quer crescer, é o tema do nosso papo aqui hoje, né? E quando criança, cara, o que você queria ser? Jogo, eu já quis ser de tudo. Eu acho que nos mesmos momentos eu já quis ser lixeiro, para ficar correndo atrás do caminhão, eu tinha muita vontade, já quis ser bombeiro. Cara, eu já quis ser lixeiro também por causa disso, cara. Sério, eu vi, cara, eu vi, eu é o único cara que pode ficar atrás de um caminhão, bicho. Em pé ainda, cara. Toda criança quer caminhão, quer brincar, né? Então eu ficava sonhando com isso. Depois tive uma fase de ser bombeiro, que eu sempre gostei muito de aventura, de esporte. Depois tive uma fase muito forte, já chegando próximo ali do segundo, terceiro ano de veterinária, por questão de animais, de gostar muito dos animais. Mas aí, na hora que chegou na hora H mesmo, a engenharia ambiental me ganhou. É uma área que eu gosto muito, que agradeço a Deus por ter escolhido esse caminho. Sim. E aí, no meio disso, eu optei por fazer engenharia civil também. Aí fiz engenharia civil e engenharia ambiental. Acho que as duas se falam muito. Sim. Acho que a gente consegue ficar um pouco mais completo, entender um pouco mais até porque a relação de responsabilidades, né, entre a engenharia civil e ambiental não se cresce desenfreadamente. É necessário que tenha uma consciência de crescimento. Sim, exatamente. E aí foi muito bom profissionalmente para mim isso. E assim que eu saí da faculdade, eu acho que empreendedor já meio que nasce com isso, né? Dentro de si, não tem jeito. Assim que eu saí da faculdade, eu trabalhei a faculdade inteira para uma empresa de Belo Horizonte. A gente construía prédios lá, inclusive a gente construía um prédio público, prédios grandes, com auditório, com subsolo. E assim que eu saí da faculdade, eu tive a oportunidade de ir para Belo Horizonte por essa empresa, com um salário bom na época, só que para, vamos dizer, desespero dos meus pais, eu não quis. Falei, não, quero montar meu próprio negócio, não quero esse emprego, eu sempre tive esse objetivo, quero voltar para Fabriciano, não quero ir para Belo Horizonte, eu morava fora, estudei fora. E montei, meu pai sempre foi assalariado a vida inteira, minha mãe também, né, funcionários públicos. E graças a Deus deu certo. Bom Depois demais. de alguns anos, né, de luta, tudo no começo não é fácil, mas graças a Deus foi dando certo. Hoje meu pai, de certa forma, trabalha comigo, aposentou, trabalha comigo. Seria boa. E só tenho a agradecer a Deus por ir colocando essas oportunidades na vida da gente, a gente sabendo, né, conduzir com a presença dele, para que as coisas fossem dando certo mesmo. Show. E você, Hudson, qual que era o seu, ali na sua infância, ali, né, observando já os familiares? Você tinha uma visão do que você queria? Ô, João, na realidade é o seguinte, a minha vontade desde os 8, 9 anos era ser jogador de futebol. Parece brincadeira, mas... Influência da seleção canarinha? Não. Eu tive meu irmão mais do meio, 13 anos mais velho que eu tinha 5, 6 anos, e esse meu irmão foi um dos maiores ponteiros esquerdos que eu já vi jogar depois do Garrincha. Esse meu irmão foi um craque, mora no Espírito Santo hoje. E eu acompanhei muito meu irmão evoluindo, jogando bola, e eu... Ele chegou para a carreira... Não, ele chegou treinando no Flamengo, mas não ficou, porque minha mãe era viúva, e por causa de minha mãe, ele voltou para casa com 18, 19 anos, mas chegou com 16, 17 anos, ele foi para o Flamengo, treinou, mas não ficou. E acabou ficando no amador e acabou não seguindo carreira, até porque ele é muito travado, muito fechado também. E eu me inspirei muito nele e comecei a jogar bola novo e, modesta parte, joguei bem, né, dentro do limite. E eu pensei em ser jogador. Só que a gente tinha uma dificuldade financeira muito grande, mãe viúva, e o trabalho falou mais alto. Entre
ser jogador e jogar e estudar e trabalhar, eu tive que trabalhar. Então, eu com 12, 13 anos, comecei a trabalhar e já ganhar o dinheiro para botar em casa, para ajudar a minha Você mãe. estava trabalhando com o quê? Bom, aí eu fiz de tudo, né, cara? Eu comecei vendendo picolé, e depois fui ser garçom. Com 13 anos, fui garçom lá em Baixo Guandu, morei em Baixo Guandu do Espírito Santo, fui garçom, meu irmão tinha um bar, meu irmão mais velho tinha um bar, eu fui garçom. Depois com 16 anos, eu entrei numa empresa para office boy. E essa empresa, com 16 anos, eu entrei como office boy em Baixo Guandu, fui para Vitória, nela como office boy, passei por todos os departamentos, chefei todos os departamentos dela, e formei, trabalhei, fui diretor dela em Belo Horizonte, e depois saí e montei minha empresa em 83. Sensacional, sensacional. Assim, no tempo de escola, vocês se lembram que tipo de aluno que vocês eram? Por quê? A gente é moldado dentro de um sistema que você tem que ser, às vezes, o melhor aluno da sala. E você descobre na caminhada do empreendedorismo que nem sempre o melhor aluno foi aquele cara que no futuro da vida se destacou tanto, seja financeiramente. Claro que a gente vai levar em consideração que moralidade, caráter, espiritualidade, a gente tem que ser, digamos, caminhar para isso, né? Mas você encontra, às vezes, aquele cara que era do fundão, que se destacou, aquele cara que era um cara mediano, né, que se destacou, e você encontra também caras que naturalmente estavam ali na frente, ali, que já eram inteligentes e que se destacaram, assim. Qual era o tipo de aluno no tempo de escola que você era? Eu sempre fui do fundão. No fundão? Sempre fui do fundão, não tem jeito. Notas boas eu sempre tive. Nunca fui aluno de tirar nota ruim, nunca fui reprovado. Mas então você tinha uma habilidade de absorção de conhecimento. Sim. Você estudava em casa, por exemplo? Nada. Então você tem uma habilidade, uma facilidade dessa absorção. Assim, de certa forma, principalmente matérias como história, geografia, física, matérias que têm mais contexto realístico, digamos assim, eu sempre fui muito bom. Eu chegava... Eu estudei em São Francisco, estudei em CTCF, eu chegava em história mesmo, sempre fui um dos melhores alunos da escola, digamos assim, sabe? Geografia. Massa. Só que eu sempre fui aquele cara que eu gostava de me relacionar, eu sempre gostei de conversar, eu tinha facilidade de fazer amizade, então eu sempre fui do fundão. Só que você era aquele cara visto na sala de aula como alguém diferenciado também. Por quê? Por que eu tô falando isso? Um cara igual você, entre aspas, atrapalha a mente de todo mundo. Como assim? Eu lembro do meu tempo de escola que tinha um cara lá que ele tocava violão, sacou? O cara era assim, ele era bem relacionado, ele era até meio doidão, assim. E ele sempre tirava nota boa. Aí todo mundo fala assim, mas fulano, ele é assim, mas tira nota boa. E aquilo tinha uma camada de pessoas, aquele galinha que acompanha pato morre afogado, um monte de gente morreu afogado, porque o cara não tinha o diferencial dele, né? Assim, as pessoas percebiam isso em você, porque, o cara tá aqui no fundo, o cara tá aqui zoando como eu estou, mas chega a minha nota tá ruim, chega a nota dele tá boa. Tinha isso, essa percepção? Eu acho que tinha, de certa forma, porque na linguagem do mineiro eu sempre fui muito veiaco. Eu tava na bagunça, mas eu sempre fui muito bem relacionado com os professores. Entendi. Eu não desrespeitava os professores, Entendi. Eu sabia a minha linha até onde eu ia. Sempre soube a minha linha até onde eu ia. Então, eu sempre fui muito querido pelos professores, por tudo, porque eles sabiam que eu tirava nota boa, eu estava ali no fundão, mas eu fazia questão de não ultrapassar a minha linha com eles ali. Então, os meus amigos sempre, 1 dia, 2 dias antes de prova, Fernando, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o quê. Aí era a única hora que eu estudava é quando eu tinha que salvar meus amigos do fundão, porque eles não sabiam nada, eles tiraram nota ruim, eu ia ensinar para eles. Massa. Aí aquilo ali me ajudava também, de certa forma, tirar Vocês tinham tipo um grupinho ali? Legal. Um grupinho, legal. Aquilo ali ajudava e tudo. Então, muito de certa forma, foi natural, assim, foi acontecendo isso. Na faculdade foi bem parecido também. Eu morei fora, então a gente tinha uma república grande em Valadares. Valadares. A gente tinha uma república grande e eu morava com 4 baianos, era eu mais 4 baianos. E baiano é aquele cara, gente boa, alto astral, festa, animado, né? Churrasquinho. Sim. E eu sempre estava no meio disso e tudo, trabalhava muito, mas estava no meio disso aí e fazia 2 engenharias. Então, assim, o povo da sala ficava assim, mas como é que o Fernando conciliava isso e tudo? Mas eu sempre, quando eu estava na sala de aula, eu sempre gostava muito, nunca levei um caderno na faculdade, por exemplo. Eu sempre gostava muito de prestar atenção. Eu tenho uma memória fotográfica, uma memória auditiva muito boa. Então, eu sempre prestava muita atenção naquilo ali. Massa.
que estava acontecendo e, de certa forma, tinha facilidade em assimilar aquilo, porque eu gostava do que eu estava vendo. A uma matéria ou outra que eu não vi aplicabilidade, eu sou muito assim, racional às vezes nisso. Quando eu não vejo aplicabilidade na matéria, onde é que eu vou usar isso? Aí minha motivação baixa e aquela matéria eu começava a dar uma arranhada. Não de tirar nota muito ruim, mas de não tirar nota boa, igual eu gostava das que eu gostava. De não se estimular tanto. Não se estimulava com aquilo. Aí essas matérias, às vezes, que eu vi que estava muito agarrada, eu ia numa pessoa que eu sabia que sabia dela, um dia antes, revisa comigo aqui rapidinho e tal, não sei o quê, e um dia antes na casa... Tem uma amiga minha que eu falo que me ajudou muito, chama Isabel, que formou comigo. Eu ia na casa da Bel lá, Bel, ajuda aqui. Ela pegava lá uma horinha, dava uma revisão da matéria, eu sabia que eu pegava aquilo rapidinho e passava, graças a Deus, sabe? Então, foi sempre levando dessa forma. E você, Hudson, você se lembra assim, né? Qual era o seu perfil? Consegue traçar o seu perfil de aluno? Quem era você? Lembrando que o Hudson é um cara que é cidadão honorário de Coronel Fabriciano, então ele tem aí uma importância social. E agora ele tem a oportunidade de fazer um flashback ali na mente dele para saber. Ó, ele já sabe onde é que ele deu, né? Onde é que se foi. A cara dele já está mostrando a cara que era o aluno dele. E aí, quem era você? Ou quem era você no colégio? Eu vou ver o seguinte, na realidade, a gente voltar ao passado, assim, a gente fica um pouco, até assim, com nostalgia, sabe? Eu nunca fui aluno do fundo, não. E nunca fui da frente, eu era do meio, né? Por todas as deficiências que eu tive, de filho sem pai, criado só com mãe, situação financeira difícil, eu tinha muita preocupação em ser alguém, sabe? E pela preocupação de ser alguém e ter que trabalhar e estudar, sempre trabalhar e estudar, eu nunca me permiti tirar nota ruim ou ficar reprovado, porque eu não podia. Não é assim uma questão de inteligência. Você fala, você sempre foi aluno inteligente? Não, eu nunca... Tinha alunos na sala que era inteligente. Agora, eu nunca fui o último, eu sempre fui... Eu tinha que ser do meio para frente. Então, para mim ser do meio para frente, eu tinha que dedicar, entendeu? Então, assim, veio as coisas lá atrás, as dificuldades. Igual eu te falei, eu com 8, 9, 10 anos já trabalhava, com 12 anos era garçom. Então, toda a minha vida eu trabalhei, estudei junto. E veio o lado do futebol também, que me atrapalhava muito. Eu matava uma aula para bater uma pelada, entendeu? Isso aí a gente fazia. Aí, depois tinha que se desdobrar para... Entendeu? E o futebol realmente a gente... jovem, moleque, de 13, 14, 15 anos, você está no auge do futebol. Sim. E aquilo ali, falar mais alto, né? Talvez até mais alto do que até o próprio estudo. Só que eu sempre foquei muito no eu. E eu sabia que o meu eu só dependia de mim, mais de ninguém. Eu não tinha pai, não tinha mãe, que a minha mãe, coitada, era muito boa, mas fraca em situação financeira, fraca e até situação intelectual. Então, assim, foi uma mulher maravilhosa, me ajudou demais, foi pai e mãe para tudo, me deu uma estrutura de base familiar, de valores morais, valores religiosos, enfim, só me deu boas informações, referências. Mas no dia a dia meu foi isso. Aí eu cheguei lá na frente desse jeito. Eu nunca fui o primeiro, nunca fui o último, sempre fui no meio ali. E com isso foi embora. A vida foi assim, nós chegamos lá na frente e tudo meu foi muito prematuro, Jô. Pela minha vida ter sido, desde pequenininho, me virando, pra você ter noção, eu com 16 anos, eu tive o único emprego que eu tive foi com 16 anos na empresa e eu tirei minha carteira de trabalho e assinei minha carteira como auxiliar de escritório com 16 anos. Primeiro emprego. E minha mãe teve que me emancipar. Com carteira assinada, né? Você falou que aos 12 você já tinha... Não, aos 12 eu já tinha informal. Emprego informal. Emprego com carteira assinada, eu tinha 16 anos e minha mãe teve que me emancipar. Para mim, fui emancipado, 16 anos já era emancipado. Isso, nós estamos falando de quase 50 anos atrás, praticamente. Bem 48 assim, anos. Um comportamento bem... Sabe? Era um comportamento necessário, deixa eu pensar, porque a história do meu pai, eu vejo que ele também saiu de casa aos 16, foi para em Minas, acabou indo para a indústria, né? Mas, assim, é um comportamento dessa geração que foi necessário, se falar assim, um comportamento de massa. É claro que, se a gente for olhar na noção do Brasil, não, você pegou a galera que estava construindo o Brasil mesmo ali, né, cara? Porque na massa você pertence a uma minoria, mas é essa minoria que construiu o Brasil aí no braço, aí, com as indústrias, com o comércio e tudo mais. Né? Sim. Então, assim, com isso aí, minha mãe me emancipou e eu tenho, assim, um orgulho muito grande de falar, uma coisa interessante, que minha mãe foi minha dependente na minha carteira profissional, no meu emprego, ela foi minha dependente. Então, olha bem, eu com 16 anos, minha mãe foi minha dependente.
Entendeu? E aí, com isso, a minha vida foi muito prematura, porque tudo meu foi prematuro. Tudo foi prematuro. Eu casei, você tem noção, com 16 anos eu tinha a minha namorada, que ela tinha 13, hoje é minha esposa com 42 anos de casado. Certo? Então eu namorei com 13 anos, a minha esposa tinha, com 16, ela tinha 13, com 21 eu casei, ela tinha 18, e com 23 eu fui pai da primeira filha. Então, olha bem, com 24 tornei empresário. Então eu casei com 21, fui pai aos 23 e montei minha empresa com 24. Entendi. E aí, daí para lá, a vida que você já mais ou menos sabe como é que é. A sua mãe soube lidar com você sendo a pessoa... Você virou o pai da casa. Ela foi sua mãe e seu pai, igual você me falou, mas assim, ela soube lidar com isso, assim, a relação de respeito, você também soube lidar com isso, porque 16 anos, de repente você virou o homem da casa mesmo, né? 16 anos eu era adolescente ali, ainda meu pai, minha mãe, eu acho que não tinha nem cabeça suficiente, ou maturidade, melhor dizendo, para ser ali um provedor, e você se tornou isso. Como é que foi isso? Eu costumo dizer o seguinte, que isso é divino, né? Isso não é do homem, né? Eu tô aqui agora, passei por aqui, não é porque é o Hudson, não. Isso igual a mim, tinha muitas pessoas muito melhor do que eu e na minha situação e pior do que a minha situação. Então, eu costumo dizer que isso é providência divina. Ali Deus te botou a mão e falou, você vai ser alguém. Aqui, você vai ser alguém na vida, eu quero você. Até porque... Por tudo que eu passei e chegar onde eu cheguei, se não fosse a proteção dele, eu jamais teria chegado, não tem jeito. Então isso é divino. E, por outro lado, é dedicação. Sim. Porque, como o Fernando falou de estudar, eu tive, quando fui para Vitória, em 75, nós tínhamos uma república, em 7 uma república, e 6 era filho de situação boa, e eu era o coitado da situação. Então, isso me levou para um lado interessante. Porque os outros, tem uns 3 aí, continuam sendo meu amigo até hoje, mas os outros, o que aconteceu? Eles tinham situação boa. Então, sábado, eles iam para a praia, tomar cerveja, bater papo, e eu não podia ir. Porque se eu gastasse a passagem para ir para a praia e voltar, me fazia falta de ver minha namorada em Belo Horizonte. Então, eu economizava o dinheiro do refrigerante, da praia, e com isso eu ficava em casa estudando. A relação de compromisso te dava foco também. Então, eu tenho que colher muitos frutos hoje, Jobe, com a minha família, com as minhas netas, com a minha filha, com meus amigos, com meus empreendimentos. Eu tenho que ser abençoado, porque eu queimei uma etapa muito grande da minha vida, que foi a adolescência e a jovem guarda. Sabe? Eu não sei o que foi jovem guarda, eu não sei o que foi um jovem de 16 a 21 anos curtir. Eu abri mão de tudo na minha vida para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ser alguém. Mas você trata isso com uma compreensão também. Sim. Pra você ter noção, eu com 14 anos, eu era garçom do meu irmão, e embaixo do Guandu começou a barragem de Mascarenhas, lá que alimenta hoje quase grande da barragem do Rio Doce, que alimenta uma grande parte da energia do Espírito Santo. E essa barragem veio muitos americanos para baixo do Guandu, para tocar essa barragem de engenheiros americanos. A gente vai de trem e a gente escuta o Baixo Guandu. E nessa época, eu tinha 14 para 15 anos, dois casais de americano, você tem noção? Na nossa região, Muqueca de Lagosta, Muqueca de Robalo, era o auge. Eu era baixotinho, pequenininho, 13, 14 anos, eu pegava Muqueca de Lagosta, borbolhando naquela bandeira desse tamanho, para servir. Eu era garçom servindo. E esse casal de americano ficou doido comigo. Ô, jovem, em 1 ano e meio, eles me deram tanta gorjeta, que eu comprei um lote. Meu primeiro lote eu tinha 15 anos. Sensacional. Primeiro lote meu. Aí, não vamos falar depois de empreendedorismo. Sinais, né? É muito interessante quando você vai puxando as coisas lá atrás, você vai vendo os sinais divinos, assim, como que realmente Deus vai trabalhando na parada, e a gente, às vezes, não para pensar nisso, saca? Não para ver igual essa consciência que você tem, que existe uma força divina, por mais que seja você, tem o seu eu, claro, mas tem o ouvir, o entender e o seguir em direção. Interessante demais. Até porque é o seguinte, é muito difícil você ver um jovem de
15, 16, 17 anos, mesmo na minha época. Hoje acabou, porque hoje a modernidade, a internet... Sim. Hoje o jovem não quer nada, a realidade é essa. Eles são boas pessoas, são bons meninos, mas visão de vida ele não tem nenhuma ainda. Né? Eles vão ter lá quando formar, ainda que vão ter, mas na minha época... Você tinha que ter. Então, o futuro era muito promissor para a gente. Então, e qual que era meu futuro? Eu não tinha projeção de futuro. Não tinha projeção nenhuma. Então, eu tinha que, eu mesmo, tentar superar isso aí, sabe? Não é fácil, não, Jô. Sentar aqui hoje e falar disso parece muito fácil. Eu passei por muitas coisas. E aí vem o lado psicológico, que eu tive minhas depressões na minha vida, que às vezes eu cheguei a ponto de... Em 85 a 90, a 2000, eu ter 100 e poucos funcionários na empresa, uma empresa com 150 funcionários, e 150 problemas, e trabalhava muito para o órgão público, e o órgão público não pagava. Enfim, e aí, Micho, quantas noites de sono eu perdi? Quantas vezes eu acordava 3 horas da manhã para saber que no dia eu tinha que pagar a folha de pagamento e eu não tinha dinheiro para completar a folha. Aí eu ficava de 3 da manhã até 7, tentando achar uma maneira e pedindo a Deus para iluminar, e no outro dia as coisas se encaixavam. Então, não é fácil, não. É muito difícil. Empreendedorismo, a gente está nesse momento, assim, principalmente agora, acho que o Brasil ele se abriu mais para o jovem empreendedor, para novos empreendedores. Existem novas profissões hoje também. É entendido também, por exemplo, a sua geração pegou a parte do crescimento industrial, né? Você tem a oportunidade de ver vários pontos de crescimento, né? Então, o momento do crescimento industrial, muitas pessoas tiveram que migrar de fato, né, das suas cidades. A gente está aqui na região do Vale do Aço, temos várias indústrias aqui, temos a Aperãos e Minas, e a gente percebeu essa camada de pessoas que foram formadas ali e que deram sustento por exemplo, a minha geração. A formação do meu pai, o crescimento do meu pai veio da indústria. E agora a gente fala muito de empreendedorismo. Assim, eu descobri que eu posso ser empreendedor na minha caminhada. Eu fui educado, na verdade, para ter um emprego. Lá na faculdade, eu sou formado em comunicação, depois eu fiz pós em rádio e TV. Ou eu trabalharia numa TV, ou eu trabalharia numa agência, foi o que, de certa forma, aconteceu. Mas eu não tinha, assim, eu voltei o meu negócio como eu já tenho, né, o meu negócio. Assim, qual é a característica? Assim, eu sei que até aqui a gente conversando, várias características a gente acaba já mapeando. Mas qual que é a característica de um grande empreendedor ou de um bom empreendedor no seu ponto de vista, Fernando? Ô, Gilberto, acho que você tocou no ponto certo, que eu converso isso muito na minha casa, com minha esposa, sobre o futuro da minha filha, que a geração dos nossos pais, dos nossos pais... O Hudson é uma exceção, mas a geração dos nossos pais é uma geração que nos ensinou a ser empregado, digamos assim. A gente ter uma formação e buscar um emprego, buscar uma CLT. É o mais comum, é o que foi ensinado, que a gente tem que estudar, a gente tem que ir para uma faculdade, a gente tem que formar na faculdade e buscar um emprego. É o caminho normal, é o que foi nos ensinado desde criança. E o empreendedor, eu falo isso por mim porque eu sempre fui assim, tem uns que vão descobrir isso no longo da caminhada, mais tarde, mas tem uns que já desde novo já sente isso dentro dele. Às vezes ele não consegue entender o que ele está sentindo, mas ele já tem aquele espírito dentro dele. Eu, com 15 anos, por exemplo, eu já trabalhava numa loja de material de construção. Graças a Deus, meu pai e minha mãe sempre tiveram condição boa, mas eu queria. Eu sempre quis, desde novinho eu corria atrás, eu fazia negocinho para vender na rua. A gente fala lá na rua, lá a gente gosta... Mas você viu seus pais trabalhando e aquilo de alguma forma te motivava? É meio que de dentro mesmo, de querer fazer alguma coisa, de querer já buscar um caminho, de querer alcançar um objetivo maior, de querer se colocar na sociedade, de querer se relacionar, de querer não ficar em casa, essa inquietude mesmo. O empreendedor, geralmente, ele tem essa inquietude de não querer ficar à toa, digamos assim. E aí, com 15 anos, eu trabalhava na loja de material de construção, 15, 16 anos, com até mais ou menos ali uns 18, aí fui para a faculdade, chegou na faculdade, peguei um estágio, desse estágio fui fichado na empresa, fazia 2 engenharias, trabalhava nessa empresa. Então, assim, e aí quando saí, igual eu já falei, né, tive a oportunidade do emprego, falei, não, quero fazer meu próprio negócio. Então, o empreendedor, ele tem muito essa inquietude de querer fazer, de querer buscar, de
enxergar oportunidades, sabe? Então, assim, eu acho que essa força de vontade, essa coragem que o empreendedor tem, são grandes características que precisam ter no empreendedor, sabe? São fundamentais no meu ponto de vista, assim. E você, Hudson? Sim, o Hudson, a última pergunta, ele já falou um monte de coisa que mas assim, hoje, você também, além de ser um empreendedor, você é um cara que percebe o empreendedorismo nas pessoas. Então, quanto que você percebe, assim, cara, esse cara aqui é um empreendedor, ele tem esses atributos? Ô, Job, isso é muito peculiar, sabe? A gente tem uma experiência de vida maior, o Fernando acabou de falar aí, isso é notório você saber. Você convive com 10 pessoas, conviver no dia a dia, você sabe quem é aquela pessoa que gosta de ter um emprego, situação financeira tranquila, uma acomodação, porque o empreendedorismo, ele é nato. Igual o Fernando falou, pode ser que com o passar do tempo, a pessoa se profissionaliza, faz um curso, e lá na frente ela cai para o empreendedorismo, mas sempre guiado por alguém, sempre impulsionado por alguém. O empreendedorismo nato, ele nasce com a pessoa. Aquilo que o Fernando falou, ele tá enradicado dentro da pessoa. Isso não tem faculdade, isso não tem palestra, isso não tem... eu vou fazer palestra no Sebrae para empreendedorismo. Você pode 10, 2 vai ser, 8 não vai. É nato. Eu estou te falando porque o Fernando falou sobre filhos e tal, é muito relativo. As minhas filhas, por exemplo, nenhuma está na minha área. Na minha área é engenharia, é construção, é loteamento, nenhuma está na minha área. Né? Tem uma que trabalha comigo, a mais velha, que é a parte administrativa, ela segura a minha barra administrativa. Mas a outra é advogada e é comerciante, e a caçula é médica, mora em Salvador. Então não tem ninguém na minha área. Então, quer dizer, a caçula já procurou a área da medicina, da estabilidade dela, a outra formou em direito, mas está no lado comercial, que ela tem uma veia de empreendedor. Né? Está despertando, já tem seus 35, 36 anos. Ela tem o escritório dela? Hoje ela tem uma loja de roupa, de uma boutique comercial. Né? Mas o empreendedorismo é nato. Não adianta você falar assim, eu vou pegar o João, o Mané e o Pedro ali e vou levar para o Sebrae para ele ser um grande empreendedor. Isso não existe. O que é interessante, assim, nós temos 2 gerações aqui, né? Vamos pensar, de empreendedorismo e de formação empreendedora, mas que se conectam porque o presente que estamos, você se encontrar. Assim. Como é que você conheceu o Hudson? Como é que o Hudson te conheceu? E assim, vamos fazer uma sociedade, vamos lançar lote? E aí, cara, como é que foi esse encontro? Essa história é legal. Eu comecei a empreender, montar minha empresa há uns 11, 12 anos atrás, e sempre trabalhando com a engenharia ambiental, licenciamento, projetos, muita licitação, projeto Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, e rodando muito. Eu comecei a ver que aquilo, beleza, estava fluindo, estava dando um retorno até bacana e tal, mas não era aquilo que eu queria mesmo de projeção, eu queria estar um pouco mais perto da família também, não queria viver a vida viajando e tal, e comecei a olhar outros olhos. E comecei a fazer muita licença, muito projeto para loteamentos de outras pessoas, para clientes. E aquilo me deu um estalo. Falei, não, rapaz. E é aquilo que a gente fala, né? Deus sempre age na vida da gente. Aí, um senhor mais velho, meu amigo e tudo, eu conversando com ele, eu liberei uma área que estava com licenciamento travado há 3 anos para ele construir 9 prédios lá em Fabriciano. Estava num rolo, eu peguei, com 3 meses eu consegui liberar, graças a Deus. Aí ele ficou muito grato com aquilo e tudo, e eu conversando com ele sobre o que eu fazia e tal, não sei o que. Ele falou, não, mas você vai conseguir romper muito dessa forma, é difícil, né? Porque os projetos não são tão valorizados. Aí eu falei com ele que eu tinha um sonho de empreender, de começar a fazer meus próprios empreendimentos, condomínios, loteamento, mas que era difícil, porque precisava de um starter muito grande e tudo. E essa pessoa me abraçou, falou, não, a próxima área que eu licenciei, ele tinha uma outra área. Ele falou, não, vamos ali que eu vou te mostrar uma área. Aí ele levou na área, eu vi aquela área, rapaz, e ele me abriu as portas para fazer uma parceria com ele nessa primeira área. Sensacional. E aí, graças a Deus, isso são uns 8 anos atrás, eu fiz essa primeira área, foi um sucesso, um condomínio em Coronel Fabriciano, vendemos, aí despertei, criei coragem para aquilo, fiz um outro empreendimento, um pouco maior, urbano, loteamento, beleza. Aí apareceu um grande para mim.
E eu sabia que aquele grande eu não tinha caixa para aquilo e precisava de um apoio também de trabalho, de know-how, de conhecimento. E eu conheço o Hudson desde que eu nasci, digamos assim. Que o Hudson... Você cresceu, na verdade, você cresceu na rua dele? Como é que foi isso? É mais ou menos isso aí. Crescemos na mesma rua, mais ou menos. Aí, ó. Isso aí. Meu pai é amigo do Hudson há muitos e muitos anos, né? A gente mora na mesma rua. E aí eu comentei isso com meu pai. Falei, ô pai, apareceu uma nova oportunidade, um novo loteamento, só que esse é grande, esse eu não aguento fazer sozinho, questão financeira e tem um pouco de receio também, como é que eu faço? Aqui meu pai falou, vai lá no Hudson, conversa com o Hudson. O Hudson é a pessoa certa pra você procurar. Chega até a arrepiar de falar. Aí fui lá no Hudson, contei pro Hudson isso. E já tinha esse pronto, né? E tinha um outro grande também que estava na bica. Esse eu já tinha assinado na coragem. Você tinha quantos anos nessa época? Essa época, isso foi uns 7 anos atrás. Eu tinha uns 27 anos, mais ou menos. E aí, foi muito interessante porque eu falei com o Hudson e na hora o Hudson falou assim, não, rapaz, interessante, vamos conversar. E conversamos, aprofundamos, levei ele nas áreas. E aí ele falou assim... eu não esqueço da frase, isso aqui vai dar uma parceria muito boa, porque é eu com o know-how e o conhecimento e você com a força e a vitalidade. Eu querendo um pouco mais de tranquilidade, mas esbanjando conhecimento. Ele não falou com essa palavra, mas eu falo por ele, porque ele conhece muito. E eu com a energia, igual um trator, querendo fazer acontecer. Então foi uma união muito boa, sabe? Nesse momento, assim. E de lá para cá a gente veio fazendo mais alguns em parceria, tudo flui. Graças a Deus, porque nós temos os mesmos princípios, né? De Deus, de família, de honestidade, que é o principal que a gente acha. A gente gosta das coisas certas. O Hudson fala comigo direto a frase que eu sou o novo mais velho que ele conhece. Então, isso que eu ia perguntar, assim, como é que foi? Porque você é um cara experiente, já encontrou tudo quanto é tipo de empreendedor e gente. E aí senta esse cara no sofá do sua casa, onde é que vocês estavam, e você olhando para um cara de 27 anos, propondo um grande negócio para você. Como é que foi isso? Ô, cara, o negócio é o seguinte. Em 2000, eu tinha uma sociedade, tinha na época 25 anos de uma sociedade, uma empresa de engenharia. E eu tive problema de saúde na época, uma pressão alta, eu resolvi eu trabalhava muito, desde novo, como descontrolando a minha vida lá atrás, então, falei, 53 anos, eu vou dar uma parada. 54 anos, aposentei, chamei meu sócio assim, fica minha empresa, vamos separamos a sociedade e tal, e eu falei, eu vou ficar à toa. Chega a trabalhar e tal, vou cuidar da minha vida, meus prédios, eu tenho uns prédios de aluguel, vou cuidar da minha vida, o que eu tenho dá para viver. Se o que eu fiz até hoje não dá para viver, eu fiquei aqui em vão. Beleza. Aí fui para os Estados Unidos, fui para a Europa, rodei uns 8 meses, um ano aí, passeando. Um dia eu cheguei lá em casa, em 2012, 2013, a minha mulher, acho que nunca me viu em casa 9 horas da manhã. Desde 30 e poucos anos casado. Aí eu estou na sacada assim, eu falei, meu bem, 9 horas, meu bem, eu vou fazer almoço, 10%. Você acorda que hora mais ou menos? 5 horas? Hoje eu acordo 7h30, 7 horas, né? Mas antes era 5 e pouco. Hoje eu estou mais sem vergonha. Mas aí é o seguinte, eu vou fazer comida, vamos lá para você cascar uma batatinha para mim e me ajudar na cozinha? Ela desceu, eu falei, puta que pariu. Um homem igual eu, se eu chegar aposentado, for para a cozinha ajudar a mulher a descascar a batata, ou for para uma pracinha jogar dominó, ou para um boteco tomar cerveja, pode me internar que eu estou morto. Aí eu vi, tinha um ano parado. Aí eu vi que eu estava... Aí eu saí, falei, eu vou ali, minha filha. Eu tenho uma área muito grande na avenida, ele sabe? É alugado e tal, e tinha falei, eu vou fazer o escritório do meu lado aqui. Aí rapidinho, peguei um pedreiro e tal, mandei para o escritório, botei lá, Hudson Empreendimentos. Você é doido, rapaz. Se você aposentou, eu falei, eu vou voltar. Não é para me trabalhar, não. Vai receber um amigo, bater papo, ver internet. Não quero. E tomar conta dos meus imóveis. Eu não quero mais trabalhar, não. Botei o trem lá. Logo em seguida, um amigo meu, irmão maçonaria, um fazendeiro aqui em Mesquita, eu vou na fazenda dele lá em Mesquita, no aniversário dele de 70 anos, cheguei lá, fazendinha filé e tal, em Mesquita, eu olho a fazenda e falo, por que você não loteia isso aqui? Hudson, essa fazenda é pequena, pouco boi, dentro da cidade, desenvolvimento da cidade depende da sua fazenda. Vamos lotear isso aqui? Enfim. Vou pensar. Daí uns 6 meses ele me chamou e falou assim, vamos lotear. Criei uma empresa, botei com meus sócios da empresa, com a terra, eu entrei, fiz asfalto, fiz loteamento, 226 lotes e lancei. 2016, 2015. E aí, meu filho? Aí eu voltei na ativa. Aí chega Desculpa, pode ir. Aí chega esse cara.
eu estava lançando a Terminal Mesquita, cheguei com essa proposta. Voltando um pouquinho ao assunto, o pai dele foi meu fiscal na Copasa. O pai dele, fiscal entre aspas, o pai dele foi gerente da Copasa há muitos anos. O pai dele é um cara, engenheiro muito conceituado na área de saneamento, me ajudou muito nessa área também. E me fiscalizava há 15, 20 anos atrás. Então, nós somos vamos dizer assim, fiscal, empreiteiro e amigos. Entendeu? Então, a forma como ele conduzia, a seriedade dele e a seriedade minha como empreiteiro, que o empreiteiro não é bento, 90% dos empreiteiros são taxados como corruptos, como isso, como aquilo, e a gente estava um pouquinho fora dessa conjuntura. E o pai dele, um cara sistemático demais da conta, super sistemático, cara pouco conversa, e até depois disso ele veio mandar ele me procurar, porque ele sabia que ele estava jogando o filho dele na mão de um cara que ele confia. Senão ele ia jogar um menino na mão de uma águia. Entendi. Né? Imagina se eu fosse uma águia, eu tinha depenado. Depenado, né? Ou arrebentado ele, ou usado o nome dele, enfim. Bom, aí, mas para não delongar muito isso, eu brinquei com ele. Falei, Fernando, você está ficando doido, rapaz? Eu tô parando, cara. Eu tava com 57 anos, 56 anos. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Deixa eu ficar à toa, rapaz. Você é menino, vai trabalhar, rapaz. Não mexe comigo, não, rapaz. Eu tô aqui para isso, porque eu quero trabalhar mais ainda. Trabalhar. Aí ele falou assim, não, vamos fazer parceria e tal. Aí eu olhei, vamos fazer parceria o seguinte. Uma coisa eu vou te falar. Faça a parceria com você, entro com você, dedico, põe o dinheiro que precisar. Agora, eu não quero dor de cabeça. Esse negócio de eu acordar às 5 horas da manhã, esse negócio de eu ir em reunião direto, eu não quero. E isso é verdade. Mas ir até uma entrevista, por exemplo, é tranquilo. Não, isso é prazeroso. Ah, então tá bom. Isso aqui é prazeroso. Eu estou dizendo o seguinte, eu não quero mais, eu me coloquei na situação de não ter mais... por exemplo, eu até ri, ele vai rir, que está me achando até bonito, porque eu coloquei uma calça, eu entendo, eu estava de bermuda, chinelo de dedo. Se já no meu escritório, eu estou chinelo de dedo e bermudinha. Eu me posicionei dessa maneira para trabalhar. É lógico que eu vim em casa, eu vou na prefeitura, eu vou lá com um cliente, eu ponho uma calça, meio sacrifício. Mas é bermudinha, chinelo de dedo, tranquilo, entendeu? Então, nós entramos e aí, bicho, quando você pega, a primeira coisa que eu falo na vida, existem 3 segmentos na vida. Primeiro chama-se honestidade. Se não tiver honestidade, não tiver transparência, não tiver jogo aberto, você não vai a lugar nenhum. Segundo, vontade. Vontade de trabalhar, vontade. Terceiro, dinheiro. Não pode ser medíocre de falar que você consegue as coisas, principalmente nessa área nossa, que é uma área que não tem jeito. Essa área você tem que fazer para poder receber. Então, você tem que enfiar o seu dinheiro para depois pegar de volta. Então, essas 3 coisas tem que ter. Honestidade, determinação, vontade e dinheiro. E essas 3 coisas, 2 nós temos muito. Uma tem um pouquinho. Determinação e vontade nós temos muito. Dinheiro tem uma rebarbinha para segurar pelo menos os compromissos maiores, né? Nós não temos muito dinheiro, mas temos um pouquinho. E o Fernando é um cara que preenche tudo isso. Eu costumo dizer o seguinte, Fernando, para mim, ele me revitalizou. Por quê? Eu não me considero mais um cara aposentado, eu não me considero um cara velho. Eu ando com ele e vamos subir morro, vamos no loteamento, vamos fazer isso. E a maneira que ele corre, porque eu me vejo. Às vezes eu estou de carro com ele, observando ele, dirigindo o celular e pá. Eu falei, gente, eu fiz tudo isso, puta que pariu. Aí eu fico olhando. Você arrumou um bom mentor para dar Você tá entendendo? Aí eu faço assim, de vez em quando ele me liga, ele tirou essa palavra, professor, é um sacana, professor de não sei de quê, só foi de cerveja. Aí ele fala assim, professor, rapaz, deu uma zebra aqui, então o que foi, rapaz, que negócio assim, assado, rapaz. E ele, o cara fica chateado, uma adrenalina. Rapaz, Fernando, aqui, calma, não era para ser. Esquenta a cabeça não, cara. Não era para ser, fica tranquilo. Mas, rapaz, aguenta. Aí lá na frente tem, bem que você falou, hein, cara. Rapaz, não adianta. Agora, isso aí não é porque eu sou sábio, não sou inteligente, não. É porque eu já levei porrada demais lá atrás. De fazer o trem na marra, de chorar, de o trem travar e você chegar a querer no peito resolver, e aí a porrada é maior. Então, não adianta. Tudo é lá em cima. Se ele determinou para você, cara, vai sair. Se ele não determinou, não sai, não adianta. Nada, folha nenhuma, balança, se Deus não botar um vento para balançar. Não tem jeito. O que eu acho interessante do mercado imobiliário é que eu tenho
amigos, né, loteadores, assim como vocês. Tenho amigos também que têm uns prédios, assim como você tem e tal. E o do loteamento, o que eu acho interessante é o seguinte, cara, você pergunta para a pessoa, né? Mas aí, o que você faz? Eu sou loteador, mas você loteou o quê? Aquele bairro, né, assim, é imenso na mente gostoso, popular. Você fala, cara, aquele bairro, eu fiz aquele, não sozinho, eu sei, Sim, mas assim, sim, eu mas fiz eu aquele eu bairro. comentou daquilo ali. Assim, é prédio, né? Você está num determinado prédio, não, eu fiz esse prédio, aí tem empresas ali, o negócio funcionando, assim, é um negócio encantador. E a gente realmente escuta com, que isso, cara, aquele prédio daquele cara, aquele bairro foi você que fez, é encantador. Uma coisa interessante que você falou aí, isso, para o empreendedor, isso é mais gostoso do que ganhar dinheiro. Você sabia? Para o empreendedor nato. E o cara que não é mesquinho, né? Porque se o cara for mesquinho, o dinheiro para ele é tudo. Mas quando o cara é um cara tranquilo, é a melhor coisa do mundo. Você chega numa fazenda, igual eu vou em Mesquita, na fazenda, hoje você vê uma cidade. Fala, pô, eu fui mentor, quer dizer, é gostoso. Outra coisa que é interessante que eu vou te falar, do lado social, que agora eu estou mais tranquilo, mas eu já fui presidente da Casa de Campo, do Fabriciano, fui diretor 20 anos, fui vice-presidente, fui presidente da maçonaria e tal. Aí eu vejo muitos amigos meus falando, você é doido, rapaz. Você é presidente de maçonaria, presidente de Casa de Campo, você não ganha nada, só gasta dinheiro, não ganha nada. Fala, rapaz, nós passamos por aqui, não é para ganhar dinheiro só não. Eu tenho na Casa de Campo hoje um quadro meu lá, presidente, eu estava com bigode, isso tem 18, 20 anos, eu tinha um bigode preto. A minha neta hoje chega lá, o orgulho dela de ver meu avô. Tá? Eu estou vivo, imagina que eu não morrer. Hoje na maçonaria, ele é meu filhado, ele entrou na maçonaria, meu filhado, entrou esse ano. Hoje chega lá, meu quadro está lá, minha neta chega lá. Isso que é orgulho, cara. A vida é isso aí. Você não pode passar pela vida só para ganhar dinheiro, não. O dinheiro é para a gente viver, para sobreviver. Mas o gostoso da vida é o reconhecimento. Então isso é interessante. E é isso que eu acho que casou bem na gente, porque eu, desde novo, eu sempre tive muito isso. Eu sempre fui muito da sociedade, igual eu falei no começo, nosso bairro era muito unido, eu sempre tive muito isso, tanto que hoje eu sou vice-presidente do CODEN de Fabriciano, sou presidente da Associação Amigos da Biquinha, faço parte do conselho gestor da APA, eu sempre me envolvi muito nisso, sempre pensei muito nisso. Então, quando a gente vai fazer os nossos empreendimentos, esse empreendimento de Timóteo mesmo que a gente vai inaugurar daqui uns dias, diversas vezes chegam corretores, chegam pessoas do ramo, terceirizadas que vão fazer o serviço, mas por que vocês deram essa área nobre aqui para a prefeitura? Por que vocês não fizeram isso? Por que vocês não fizeram aquilo? Não é o nosso perfil. É isso que o Uzi está falando. Eu gosto, eu chego em loteamentos que eu fiz, em condomínios que eu fiz, eu acho incrível eu chegar lá e ver um lugar que eu preservei, um lugar que eu regenerei, uma rua larga, não só pensar, mas pensar assim, no que a gente está deixando, que legado que a gente está deixando, porque é muito grande, é muito amplo você construir um bairro, que é o que nós vamos estar fazendo, que a gente já fez. Então, assim, naquele momento, se você tiver uma concepção da qualidade de vida das pessoas durante anos e décadas que vão morar ali, é você que está com a carta na manga para determinar isso, cara. Sabe? Para deixar uma área verde pensada, para deixar uma trilha aberta, igual eu já deixei em alguns, para deixar uma área de preservação permanente com a água preservada, uma nascente que a pessoa possa ali usar, sabe? Possa ali se banhar, se conectar com a natureza. Então, esse casamento foi bacana, assim, essa parceria, né, entre o Uzi foi bacana por isso, porque a gente tem esse olhar e ele sempre me deu carta branca dessa forma. Não, Fernando, pode fazer, pode pensar assim. Sim, claro que a gente tem que olhar a viabilidade econômica, mas dentro da viabilidade econômica, a gente tem que olhar também, eu penso muito nisso, em crescer sólido, em ser referência, em não fazer só um, em fazer vários. E isso tudo envolve você ter esse olhar global, esse olhar da sociedade, em pensar um pouco fora da caixa ali para estar valorizando, para estar conectando, né, as pessoas com o ambiente que elas vivem. Região Centro-Sul de Timóteo. A gente tem ali, Timóteo tem tido aí alguns históricos, né, de crescimento, em virtude de outros loteamentos. E vocês visualizaram essa região Centro-Sul. A prefeitura fica na região Centro-Sul, na região Centro-Sul, sim. né? A prefeitura é na região Centro-Sul. A história, né, que é contada para a gente é que Timóteo foi fundada na região Centro-Sul, se iniciou na região Centro-Sul. Né? Então, é um lugar de origem da cidade, é um local bonito, é um local que as pessoas têm orgulho de morar lá, as pessoas têm muitas raízes lá, a gente vê esse regionalismo do local ali, das pessoas, o orgulho de ser do Centro-Sul.
né? E esse empreendimento em específico tem 5 anos que a gente vem trabalhando ele. Aham. Às vezes a pessoa acha que loteamento é chegar e fazer. Loteamento não é chegar e fazer. Loteamento são anos para você começar a mover um grão de areia lá. Até porque a autorização para um loteamento não é simples, né? Tem toda uma burocracia que você precisa Exatamente. seguir. Timóteo, por exemplo, tinha 20 anos, se eu não me engano, ou 18 anos, que não existia um loteamento aprovado em Timóteo. Aí agora que veio, né, essa nova gestão, que aí começou a fazer um trabalho para que se consiga crescimento. empreender, atrair Aham. investidores, dar segurança jurídica para o investidor vir. Uhum. Mas a gente pegou todo esse trabalho de mudança desde o início, né? Então, assim, foram anos de luta para se aprovar, para fazer uma coisa segura, registrada, né? Dentro da documentação, ok, porque a gente só vai trabalhar dessa forma. A gente não vai colocar o nosso e muito menos o nosso cliente em algo que não seja sólido, né? Que a gente não pensa em fazer só isso, a gente pensa em fazer vários, igual eu já falei. A gente tem um terceiro elemento aí que é o Rodrigo, né? Sim. E como é que foi essa conversa? Tem umas coisas que são interessantes. Dia desse eu estava conversando com um amigo construtor e ele tem até alguns empreendimentos ali em Timóteo também, a Cesita e tudo mais. Eu falei, como é que foi a conversa? Vocês estavam num churrasco? Vocês estavam num churrasco e de repente vamos fazer o residencial IP? Não, tem aquela área assim. Como é que foi? Juntou os três, vocês estavam juntos ali? Não, não. Como é que foi essa coisa? Como é que foi essa coisa? Como é que nasceu? Assim, então vamos fazer o residencial IP. Como é A que foi história é isso? muito antiga. Eu fui contratado pela família, dona da área, há uns anos atrás, eles são 11 irmãos, 11 herdeiros, para dividir a área em 11 glebas iguais para eles. Uhum. Fazer documentação, resolver o licenciamento ambiental deles e dividir em 11 glebas. Qual Quando eu que é a cheguei, definição de uma gleba? uma gleba é um terreno rural, Aham, digamos assim. Lá são 35 hectares, né? aham. E aí, diante disso, eles queriam dividir em aproximadamente 3 hectares para cada um. Quando eu cheguei na gleba para dividir aquilo, eu falei, não, vocês estão rasgando dinheiro. Não tem sentido vocês dividirem em 11 glebas. Isso aqui é uma área propícia para um loteamento. Isso aqui tem que fazer um loteamento. Eu já tinha feito alguns antes, sozinho, junto com o Uts também, Uma já na escola época. ali na frente, né? Muito bem Ali é o localizada, Santa dentro Cecília, da rua. Ali é São José, Aham, mais ou menos, centro-sul, né? Aham, Entre o São José e o Santa Cecília. aham. E aí pedi uma reunião com todos, expliquei, fiz uma projeção para eles, falei, ó, muito melhor, a gente faz uma parceria, eu entro com toda a infraestrutura, licenciamento, resolvo tudo para vocês e vocês vão ganhar na porcentagem das vendas dos lotes juntos com a gente. Uhum. E aí eles interessaram e de lá para cá foi um trabalho de construção. E aí, nesse meio tempo, a gente construiu, já estava bem adiantado, as coisas todas adiantadas, praticamente aprovado tudo. O Rodrigo é meu amigo de infância e também é da nossa rua, o Uzi conhece desde que nasceu, o Uzi é amigo do pai dele, eu também sou muito amigo do pai, da mãe dele, todo mundo, do irmão. E o Rodrigo, nos últimos 3 anos, né, aproximadamente, né, Uzi, ele vem numa caminhada muito bacana de crescimento profissional na parte de construção, de construir prédios, casas geminadas, a gente vê ele crescendo e ele sempre foi um cara muito forte na área de computação, de internet, desde novo, nós somos amigos desde de muito novo, a gente estudou na mesma escola. Então, eu sempre vi esse lado dele muito forte, organizacional, sabe? De informática e tudo, que não é muito o meu lado, nem o do Uts. O meu lado é um lado mais de empreender, de estar na rua, de relação, de comunicação, de tocar a obra, desse tipo de coisa. E eu sentia que, e como a gente já estava com vários empreendimentos encaminhados, uns fazendo, outros já vendendo, então eu comecei a sentir a necessidade, falei com o Uzi, de ter mais alguém ali para estar junto com a gente, para assumir esse lado mesmo. Aí pensamos no Rodrigo, convidei o Rodrigo, ele na hora achou super válido, gostou muito, sabe da seriedade da gente, conhece a gente de sempre e topou. E aí colocamos ele, né, para entrar junto com a gente nesse empreendimento. Finalzinho agora. Mas é uma força, né? É uma força a mais que somou, né, pra gente. Energia nova, né? Energia nova e qualidades diferentes, né? Que somou muito aí pra gente nesse empreendimento e que, se Deus quiser, para os próximos, esse time permaneça unido aí. Residencial IP, por que o nome? Todos os empreendimentos que eu fiz, Jobe, eu sempre dei nome de árvore. Todos. Eu sou muito ligado à natureza. Engenharia ambiental, né? Não só pela engenharia, mas desde menino eu sempre fui do esporte, sempre fui da bicicleta, da trilha de moto, da escalada. Hoje eu sou apaixonado por escalada, sou da diretoria da Associação de Escalada do Vale do Aço também.
É um trabalho voluntário que a gente faz também. Então, assim, eu sou muito conectado à natureza. Então, desde o primeiro empreendimento que eu fiz, eu sempre quis botar nome de árvores. Homenagem, sempre tentando buscar as árvores ou que mais tinha, essa árvore que mais tem aqui nesse local. Ou essa árvore tem uma árvore frondosa nesse local. Olha que árvore linda. Então vai ser essa, vai ser quaresmeira, vai ser manacá da serra, né? Vai ser o do IP. Então, no residencial IP em específico, na hora que você entra, na chegada dele, tem um IP rosa lindo, grande, que a gente fez de tudo lá para preservar ele. Entendi. Os primeiros 3 projetos do arquiteto tinham que cortar. E nós mexendo, falando, não vamos cortar, deixa ele aí. E ele está lá, vai ser um cartão postal do empreendimento e no nosso projeto de arborização urbana vão ser plantados diversos tipos de IP também para dar um paisagismo bacana no residencial. E o que define para vocês assim um bom loteamento? Eu sei que, naturalmente, por vocês já fazerem, existem uns critérios que vocês vão falar de qualidade de vocês mesmos. Assim. Mas agora, olhando também para outros loteamentos, assim, o que você olha e fala assim, cara, isso é um bom loteamento? Ou tem aquele loteamento que você fala assim, cara, eu não daria nada para esse lugar, mas esse lugar é a execução, é a geolocalização, é o relevo. O que é um bom loteamento? Bom, na realidade, a premissa que nós temos que entender é o seguinte. Há 15, 20 anos atrás, as pessoas brincavam de lotear, né? A pessoa pegava uma gleba, ela metia um trator sem licença ambiental, sem nada, fazia uns cortes de todo tamanho, fazia umas coisas absurdas, jogava um cascalho e vendia, né? Aí ficava para o município a responsabilidade de fazer as infraestruturas todas. O município não tinha situação financeira, às vezes, ficava 20 anos, como nós temos agora, que está 30 anos, está terminando, lá no pé do meu lá, como chama? Novo Reino. Novo Reino, o pessoal fizeram lá, abriram estrada, abriram rua, venderam tudo, fizeram casa, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha nada. Agora, esse que o Hudson falou, tem vários. Tem vários. Agora que esse prefeito nosso lá, moralizou aqui lá. Então, voltando. A primeira coisa que você tem que ter, num loteamento, e que as pessoas têm que entenderem, principalmente o investidor, a pessoa que vai comprar o terreno, é a seriedade que ele está fazendo e conhecer o projeto de como vai ser. Porque você pode ter uma área maravilhosa e entregar um produto de péssima qualidade. E pode ter uma área não tão boa e entregar um produto de excelente qualidade. Então, a gente prima pela qualidade. Qualidade de um esgoto bem feito, de uma água bem feita, de uma iluminação bem feita, de uma pavimentação bem feita, enfim. Você preza por uma qualidade que você entrega um produto final ao município, que o loteamento não é seu. A partir do momento que você vende, que você vende, você entrega ele para o município. Ele passa a ser do município, cada um dono da sua gleba, dono do seu terreno. Mas quem vai administrar ele é o município. Então, você tem que entregar para o município, para a sociedade, uma coisa decente, uma coisa bem feita. E isso que quer ser um bom investimento. Então, né? É isso aí, basicamente é isso aí. Voltando um pouquinho no que o Hudson falou, e isso acontece demais, os loteadores em geral, que hoje são os loteadores, digamos assim, honestos, profissionais, que fazem a coisa certa, muitas das vezes a gente encontra uma barreira inicial no cliente por coisas que já foram feitas por outros loteadores antigamente, que é isso que o Hudson falou. Em Timóteo mesmo, nós estamos falando de Timóteo, vamos falar de Timóteo. Em Timóteo mesmo, de 3, 4, não é depois de muito tempo não, 3, 4 anos para cá, saiu uns 2 ou 3 loteamentos sem ter aprovação. O cara foi, fez no peito, vendeu para muita gente de conhecimento, gente que está ali bem na sociedade, bem posicionado socialmente, e que a pessoa dá o mole de comprar, porque aquela coisa, quando a esmola demais, você só tem que desconfiar. E loteamento, você tem que procurar saber. Se você não confia na pessoa que está te passando, eu cheguei lá e falei, meu loteamento está aprovado, te mostrei documentação. Se você não sabe olhar a documentação, você tem que procurar um advogado para olhar para você. Você tem que ir lá na prefeitura perguntar se está aprovado, se não está. Porque eu tenho amigos pessoais
que me procuraram na época e falaram assim, eu vou comprar tal área. Eu falei, rapaz, não compra por causa disso, disso, disso. Ah, não, mas tá bom demais, vai resolver. O cara tá lá com o lote bargado há 3, 4 anos parado. Então, assim, o loteamento, para mim hoje, primeiro passo um loteamento bom, que é a sua pergunta, licenciado, aprovado, registrado em cartório. Isso já define muita coisa, porque passa por um critério Sim. também, Só isso aí é o digamos, ponto do aparelho, inicial. né? Do aparelho público, passa por esse isso. critério, né? Exatamente. E aí, depois disso, vem geolocalização, né? A geolocalização importa muito. Muitas das vezes a pessoa, ela compra por proximidade de parente, por proximidade, por querer estar naquele lugar, proximidade de trabalho. Então, o cliente olha muito essa questão. E outros fundamentos que o Hudson falou, que são fundamentos de infraestrutura em geral, né? Que é fazer uma infraestrutura bem feita, de qualidade, que entra nessa questão que você falou. Se está aprovado, está sendo fiscalizado, né? Então, assim, é o primeiro passo, cara. Estar aprovado, registrado, não entrar em furada, não comprar áreas com documentos só de compra e venda. É certidão de InterTU, é escritura. O brasileiro sempre teve a mania de comprar áreas com documento de compra e venda. Isso é uma coisa comum na região, em vários locais. Sim. Só que de alguns anos para cá, graças a Deus, o Estado começou a fiscalizar isso de maneira positiva. E o conhecimento também, cara, o que você vê hoje na internet, pessoas falando, só o contrato de gaveta, né, que é esse de compra e venda, ele não adianta nada para você, não. Exatamente. Então, o conhecimento foi chegando e as pessoas foram perguntando. E o Estado começou, de certa forma, a cercar isso, porque hoje, você vai tirar uma licença ambiental para alguma área, por exemplo, você tem que apresentar a escritura. Só o compra e venda já não está servindo mais. Então, e tem outras formas. De certa forma, o Estado começou a dar uma travada nisso aí. Criou a Agência Metropolitana do Vale do Aço, que fiscaliza somente parcelamento irregular do solo. Então, começou a moralizar esse tipo de empreendimento, que para nós que trabalhamos de maneira séria, correta, é muito bom. Porque senão você está jogando de uma maneira muito injusta. Entendi. A pessoa vem, faz ali com custo zero, faz a Deus dará, vende, e você está passando por um processo de licenciamento, por tudo, fazendo tudo dentro das normas da BNT de engenharia. Né? E como é que você compete com uma pessoa dessa outra forma? Né? Vocês têm expectativa de receber quantas pessoas nesse loteamento? A inauguração que você fala? Residencial, sim. Realmente pessoas que vão investir, assim, é um espaço para quantas famílias, mais ou menos? São quantos lotes aí? O projeto são 81 lotes, né? Lotes variando aí de 1.000 metros quadrados a 300, 300 a 1.000 metros, né? Um visual, assim, incrível. A terraplanagem foi muito bem feita, né, Hudson? A gente esperava um loteamento bonito, mas agora que tá 70%, 80% da terraplanagem concluída, assim, ficou melhor do que a gente esperava ainda. É um loteamento muito bem localizado no Centro-Sul, muito próximo de tudo, a um quarteirão da Praça 29 de Abril. São 81 unidades, então, assim, de certa forma, é um loteamento pequeno, né, bem exclusivo, assim, é uma rua que vai ser uma única entrada e uma única saída, então vai ficar um local bem agradável, bem reservado, sabe? A gente tem um projeto de arborização bem bacana da área de preservação permanente, que vai dar um local bacana também, assim, de visual, de clima para o local. É um local um pouco mais alto, a nossa região é muito quente, então ventila bem. Então, acho que basicamente, assim, a expectativa é, se Deus quiser, nas primeiras 2 semanas que a gente venda 100% das unidades. Muito bom. O objetivo desse programa também é trazer pessoas que, a minha empresa, na Bolsa Social, os estúdios aqui, o REC na Alta, que a gente tem uma relação também comercial, para a gente entender mais a história das pessoas, assim. Eu te conheci, de fato, pela Bel. Assim, como é que você ficou sabendo da gente ali, na Bolsa Social? Como é que você descobriu? Eu conheci o Hudson agora, né? Exatamente hoje. Eu já tinha ele no nome das reuniões, né? Que ele existia ali, e aí conheci o Hudson agora. Como é que você conheceu a gente? É uma rede de pessoas, né? Uma rede de A pessoas. vida é uma rede de pessoas. Eu presto serviço para a Maquinácio, que é uma empresa grande de Patinga, de terraplanagem, para a Ecoferm, que é do senhor Vital, né? E um dos amigos meus de infância trabalha na Maquinácio hoje. É o Matheus, que ele é gerente da Maquinácio e tudo. E eu, igual falei, a gente vai crescendo, a gente não consegue abraçar tudo. Todos os outros loteamentos, eu mesmo peguei, eu mesmo gerenciei os corretores, eu mesmo controlei a cartela de vendas, fiz a inauguração da nossa forma, o Hudson junto comigo e tudo, a gente foi tocando tudo.
Só que a gente já tem outros vários que a gente já fez e que ainda tem coisas a se resolver, a gente vai crescendo e a gente sabe que cada um no seu mundo específico. E o Matheus me indicou o Abel. Falou, o Abel é uma pessoa muito séria, uma pessoa competente, está fazendo um ótimo trabalho. Comecei a pesquisar sobre ela nas redes sociais, senti credibilidade, senti confiança no trabalho dela e entrei em contato com ela. E aí, em contato com ela, para ela gerenciar essa parte para nós, ela falou super bem do seu trabalho e tudo. Eu não te conheci pessoalmente, mas eu já tinha te visto por rede social, já tinha ouvido falar de você por outros amigos que fizeram campanha com você. Tem um amigo que chama Igor, que trabalhou na Lobo Absoluta, você fez uma campanha para a Lobo Absoluta, tem um outro amigo que falou de você também. Então, eu falei, rapaz, o cara realmente é referência. E a gente está buscando isso, tentar montar um time de referência, de pessoas sérias, honestas, que sejam bons, cada um na sua área, sabe? Então, assim, eu sinto que foi um bom reforço você ir para o time, junto com a Abel, para a gente não só fazer esse, mas, se Deus quiser, alçar novos voos aí, novos empreendimentos. Nessa reta final da nossa conversa aqui, quando eu vejo a relação de loteamento, assim, a ideia é a gente ir para o lado mais da mentalidade aqui, é o seguinte, tem aquele cara que vai comprar um lote para investir e ter um resultado futuro, né? Colher um resultado futuro. Tem um cara que vai comprar o lote para morar e mesmo assim ele colhe o resultado futuro, que é o bem-estar, né? Para onde que ele foi. Sem ser loteamento, ou pode ser também, existe algum tipo de investimento que você fez lá atrás na sua vida? Assim, você fala, cara, esse momento aqui foi um start que hoje eu vejo com clareza que aquele investimento foi determinante para a minha caminhada. Vou começar com o Hudson aqui. Com certeza, cara. Com certeza. Por exemplo, em Fabriciano, eu namorei um terreno no centro de Fabriciano, de Cida, onde eram uns botecos, copo sujo, um terreno horrível, eu namorando esse terreno. Esse terreno era de uma família e foi para inventário, muito enrolado. Eu doido com esse terreno, que uns 10 anos idealizando um prédio ali, uma coisa bacana ali. E nesses 10 anos consegui comprar isso com muita dificuldade documental e tal, enfim. Levei uns 4 anos para documentar e meti máquina, derrubei aquelas casas velhas, aquele trem horrível que enfiava o centro. Hoje, meu prédio no centro hoje é um de referência do centro de Fabriciano. Prédio moderno, lindo. Então, é um orgulho muito grande. Quer dizer, há 15 anos eu sonhei fazer uma coisa que hoje é uma realidade que dá um prazer muito grande. E tem outros e outros e outros. Sim. Mas esse é o mais recente, que eu tenho um orgulho muito grande. De falar que foi um excelente investimento. Para mim, foi esse que eu contei um caso antes, né? Desse senhor que me levou nesse primeiro empreendimento que eu fiz. Foi a virada de chave, porque até então eu só tinha a empresa mesmo e tal, não empreendia literalmente no ramo imobiliário. Então, quando ele abriu as portas e eu fiz esse primeiro condomínio, né, digamos assim, eu vi que eu podia, eu acreditei em mim mesmo, eu vi que dali eu poderia colher um fruto para fazer o próximo. Eu falei, Deus colocou no meu caminho, me abençoou. E nesse empreendimento, para ver como é que é o poder da valorização do imóvel, eu fiquei com um imóvel há 8 anos atrás. Esse imóvel, na época, ele ficou para mim por aproximadamente uns 120, 125 mil reais. Hoje, esse imóvel está avaliado em mais de 900 mil reais. Pelas casas que saíram, pela forma que está, sabe? Pelo progresso que aconteceu, porque era um lugar que não tinha nada. Eu criei estrada, calcei, hoje tem 6 ou 7 ou 8 mansões ao lado da minha, fora as que estão embaixo, na parte de baixo do empreendimento. Então, assim, só o terreno hoje, que eu não construí ainda, só o terreno hoje está avaliado nisso. Então, você vê, assim, o poder de valorização do imóvel, sabe? Total. Depois que a coisa vai acontecendo. Então, assim, isso traz uma segurança para a gente de vida. De saber que Deus, caso aconteça qualquer coisa, você tem aquele imóvel, você tem uma coisa. Então, e se você ficar pensando demais, eu falo isso de uma forma mais geral, até para o próprio empreendimento, o cara fica pensando demais, será que eu compro, será que eu não compro? Você nunca vai comprar. Você nunca vai dar o passo. Então, assim, às vezes a gente precisa assumir uma dívida, assumir uma responsabilidade para a gente realmente conseguir alcançar algum bem. Porque senão a hora nunca é a hora certa, sabe? Entendi. É mais ou menos por aí que eu penso. Certa vez eu estava conversando com o meu sogro, aí ele chegou assim comigo, assim, cara, você que é meio metido a poeta e tudo mais, você já leu o livro Eclesiastes, né, que é um livro da Bíblia? E eu li o livro, cara, e aquilo foi uma virada na minha mente de várias ações futuras que aquilo foi me entregando, até mesmo querer ler mais o livro da Bíblia, né? Mas por que esse gancho?
Existe algum livro que você indica? Inclusive, assim, eu já li os livros alguns livros do Napoleão Hill, que eu vejo muita coisa lá em Eclesiastes ou em Provérbios, assim. Tem alguma dica de algum livro que vocês tenham lido, assim, para deixar para a audiência, que é determinante, que vai ajudar a pessoa a desenvolver uma mentalidade igual a sua de progresso, de querer mais, de força, algum livro? Rapaz, eu, por exemplo, não sou um grande leitor, mas às vezes vou muito para esse lado do empreendedorismo, né? Pessoas que empreendem, pessoas de visão. Eu gosto muito do Nuno Cobra. Nuno Cobra foi treinador do Ayrton Senna. Sim, Nuno Cobra é um cara que me inspirou muito, que me deu muita luz, entendeu? Eu leio o Nuno Cobra há 15, 20 anos, entendeu? Então, assim, acho muito legal. Bom. Um livro que ficou muito marcado para mim, logo quando eu fiz esse primeiro empreendimento, eu li o livro do fundador da Nike. Uhum. Eu não vou lembrar o nome. A Marca da Vitória. Exatamente. E aquilo ali mexeu muito comigo, porque eu estava num momento de ter que acreditar em mim mesmo e querendo ou não, a pressão, porque você sabe que, tipo assim, você não pode errar, se errar, você não vai ter outra ficha daquela para você queimar. Uhum. Então, aquilo ali, e vendo ele no Japão, e buscando novas formas, e a coragem dele, aquilo me fez um bem danado, sabe? Me deu uma coragem, uma determinação grande. E uns livros que eu gosto muito é do Flávio Augusto, Geração de Valor. Sim. Gosto muito, Ponto de Inflexão. Eu sou muito de leitura. O Flávio Augusto, ele tem um pensamento muito... Parece até com a forma do Woody, só que ele escreve diferente. O Woody também é muito assim, de não sofrer com o que você não consegue resolver, de focar no que você consegue resolver, sabe? De ser grato, ser prático, ser otimista, avançar. de avançar, sabe? O Flávio Augusto tem muito esses insights, assim, nos livros dele. Então, o Flávio Augusto me inspira bem também. Cara, queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Sim, queria que vocês deixassem uma consideração final para quem ouviu a gente até aqui, destinou esse tempo, mais de 1 hora aqui, para ouvir o que nós conversamos. Considerações finais. Primeiro, agradecer, né, a presença, o convite, parabenizar aí pela forma simples, direta, que eu acho que o caminho hoje para a comunicação é esse mesmo, né, sem delongas, uma coisa bem informal. E falar para quem está começando, para acreditar em si mesmo, para valorizar as chances que Deus coloca na sua vida, sabe? A vida da gente, a gente tem que enxergar os sinais. A gente tem que trabalhar a gente mesmo para a gente conseguir enxergar os sinais que Deus vai colocando na sua vida e você aproveitar esses sinais, sabe? Então é muito importante você trabalhar e não duvidar do que Deus está mandando para você na sua vida. Se Deus está mandando aquilo para você na sua vida, acredite que aquilo ali é o seu caminho. Não fica querendo outro caminho ou achando que aquilo é ruim, sabe? Acredita no que Deus está colocando para você e faz o melhor naquilo que Ele está colocando naquele momento, que as portas vão ir se abrindo. Então não reclama, não fica desgostoso, acredita, aceita e faz o melhor que você pode, que as portas vão se abrir. Essa é a minha mensagem. Sensacional. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês, especialmente a você, pela acolhida carinhosa, simples, objetiva, e dizer que foi um prazer muito grande conhecê-lo. A gente ganha e cresce muito quando conhece pessoas de áurea boa. E a sua aura é muito boa, ela transmite muita paz para a gente. Amém. Né? Num lugar desse, a gente fica muito tranquilo. E dizer para quem está nos assistindo, que vai ter a oportunidade de assistir os vídeos, é que a melhor coisa que existe chama-se investimento. Então, já que nós estamos falando sobre o IP, o recanto dos IPs, dizer a quem quiser investir, principalmente a população de Timóteo, que é um empreendimento bonito, sério e 100% legal. E existe uma premissa que eu, desde menino, sempre carreguei comigo e nunca vi ninguém reclamar. Quem compra imóvel não erra. Então, você comprar um imóvel sério, registrado, legalizado, nem que não seja um bom negócio no início, a médio e longo prazo torna-se um excelente negócio. Então, a oportunidade de vocês é essa. Recanto dos IP em Timóteo,
Espero vocês de braços abertos. Muito obrigado. Show de bola. Esse é um programa gravado aqui nos estúdios REC na Alta. Você pode ter o seu próprio podcast ou o seu programa. Então é só você entrar em contato com a galera aqui, que eu tenho certeza que essa estrutura está aqui para receber você. Agradeço demais a sua atenção e eu tenho certeza que você aprendeu com esses dois fenômenos aqui, que tem muito ainda para ensinar na caminhada da vida deles. Aquela paz e até o próximo Uma Rede de Pessoas. Avante!